vascaína, mais um vídeo para te atualizar aqui com o giro das últimas notícias do Vasco. Temos informações aí sobre contratações, jogador que o Vasco está perdendo aí para o Fortaleza, né, galera? O Vasco perdendo jogador para Fortaleza, para outros clubes. Brincadeira que essa 777 faz aí dentro do Vasco, né? O torcedor está na expectativa de chegada de reforço. Vamos trazer informações nesse vídeo. Porém, eu quero agradecer ao torcedor vascaíno que já é inscrito aqui no canal, a imensa torcida vascaína que sempre dá moral aqui pro meu humilde trabalho, e pedir você que está passando pela primeira vez para dar aquela força. Tenho certeza, aqui de vascaíno para vascaíno, tenho certeza que você vai me dar aquela moral se inscrevendo para ajudar meu humilde trabalho a continuar crescendo aqui no YouTube, beleza? Já se inscreveu no canal? Deixa seu joinha aí que eu vou trazer as principais informações do Vascão da Gama de hoje. Ontem completou aí, né, 100 anos da resposta histórica, né? Nosso clube que tem história linda aí no futebol, né? 100 anos foi completado ontem e olha como o Cristo ficou bonito com a camisa dos Gigantes da Colina aí, essa grande homenagem, né, que foi feita ali pro Vasco. E bora ver, né, como é que ficou o vídeo aí do Cristo, né, sendo vestido ali com a camisa dos Gigantes da Colina. Bora lá, galera, bora assistir aí que eu já trago as informações do Vascão. 7 de abril de 2024, 100 anos da resposta histórica do Vasco e do povo brasileiro contra o elitismo e o racismo no futebol. Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós somos esta história. O Vasco acabou com o racismo no futebol, um clube muito importante, né? Que pena aí que, infelizmente, pessoas que entraram, né, no Vasco aí, devido aos 20 anos passados, né, levou nosso clube aí, infelizmente, para esse sobe e desce aí no Campeonato Brasileiro, tentando apequenar o Vasco da Gama, que tem uma linda história, né, galera? Por isso que ainda carrega milhões de torcedores vascaínos que não deixa o clube fechar as portas, né? Porque se dependesse, né, de pessoas que estão lá dentro, pessoas que administram o Vasco já teria acabado, né? Mas o torcedor que está aí do outro lado, né, que representa o Vasco, nunca deixa esse amor acabar, né, galera? Então, vou lá trazer as principais informações de hoje, né? O torcedor vascaíno quer saber novidades sobre reforços. Galera, virou novela e série de Netflix, né? Botafogo não estaria disposto a vender Marlon Freitas, mas o Vasco ainda corre atrás para contratar esse jogador. Pelo lado do Botafogo, né, e empresário do jogador, a negociação hoje dá como encerrada. Segundo aí o jornalista Matheus, né, que trouxe essa informação, mas já tem uma outra notícia dizendo que o Vasco vai aumentar a proposta para conseguir o Marlon Freitas. Não estou entendendo por que tanta insistência em cima desse jogador Marlon Freitas, que nem, né, é aquele bom jogador ali, né, que o torcedor vascaíno gostaria de ver muito jogar no Vasco. Não é titular lá no Botafogo, é criticado lá no Botafogo, né, devido aí à temporada passada, né, que o Botafogo ficou aí, né, segurando vela aí pro Palmeiras ser campeão. Então, galera, muita coisa acontecendo, mas estão dizendo ali que o Marlon Freitas não vem. Mas já tem notícias que o Vasco está aumentando proposta, então vamos esperar se vai ter um final favorável ou não, né, em relação aí para o Vasco contratar esse jogador. E quero saber a opinião, a sua opinião é muito importante. Use o espaço no nosso comentário para deixar aí sua opinião sobre Marlon Freitas. O que você acha aí do Vasco contratar ou não o jogador? Para mim, eu vou dar a minha opinião, quero saber a sua. O Vasco está apostando demais no jogador, que é criticado lá no Botafogo. Não vale aí 12 milhões, ainda mais que o Vasco vai aumentar a proposta por ele, né? Para mim, o Vasco deveria contratar esse jogador aqui, Emanuel Martínez, né, argentino, que poderia se transferir para o Vasco, só que a gente sabe que todo o processo no Vasco é lento, né? Infelizmente, o Vasco está perdendo jogador para o Fortaleza. Aí você pensa, o Vasco não consegue ganhar um duelo nem com o Fortaleza para contratar jogador, né? Aí fica muito difícil, né, o Vasco ali trazer jogador bom, né? Esse, para mim, era um dos bons nomes que estava pintando aí em relação, né, essas contratações aí para o meio de campo. Emanuel Martínez pode estar fechando. Agora eu não entendi por quê, né? Porque disse ali com o América
não queria emprestar o jogador. E a proposta do Fortaleza, né, para levar o jogador para lá, também é por empréstimo. Então não dá para entender, né, por que o Vasco não está conseguindo trazer o jogador, que pelo que a gente sabia, que o jogador tinha muito interesse de se transferir para o Rio de Janeiro para jogar, né, no nosso clube. Mas a gente sabe, né, essa diretoria que está dentro do Vasco aí, o Pedrinho está correndo atrás aí em relação a um furo da 777, né, alguma coisa nesse contrato aí que pode romper esse contrato, porque se depender desses caras para montar um time campeão pro Vasco, vai ser difícil. O Vasco está com um time pior do que no ano passado, né, galera? Então, o torcedor vascaíno já está aí, né, muito preocupado. O Campeonato Brasileiro já começa nesse final de semana, já deixando aí o torcedor, né, bastante capuga atrás da orelha, devido aí o Payet tá fora, nosso melhor jogador. O Vasco vai perder muito, mas muito mesmo nesse meio de campo, né? O Vasco não tem substituto para ele, né? Então vai ficar difícil, né, esse início de Campeonato Brasileiro para o Vasco, ainda mais que a gente vê aí jogadores que estão no mercado, que o Vasco poderia trazer, né? Investiu milhões em zagueiro, trouxe outros jogadores que não tinha nada a ver e não conseguiu mais uma vez montar um forte elenco para disputar o Campeonato Brasileiro, né? Mais uma vez o Vasco entra no Campeonato Brasileiro perigando para não ser rebaixado mais um ano, né? Então é complicado demais, galera. Então, Emmanuel Martínez pode estar fechando aí com Fortaleza e o Vasco aí perdendo um jogador que poderia chegar para ajudar o elenco do Vasco. Ele podia fazer a função do Paulinho, né? Que tanto o Vasco sente falta ali no elenco agora nesse momento, mas infelizmente, né, 777 não dá para entender o que esses caras fazem dentro do Vasco, né, galera? Outro jogador aí que o Vasco estava especulando vai pro Bahia, né? Bahia tem conversa adiantada para contratar Carlos de Pena. Para mim, esse jogador aqui eu não gostaria de ver no Vasco. O Inter rompeu o contrato com ele, não é um bom jogador. O Uruguai de 32 anos, o Vasco já teve a oportunidade de pegar ele, não quis vir pro Vasco, né? Foi lá para o Internacional e agora se lascou, né? O Internacional rescindiu com ele e pode parar lá no Bahia, né? Para mim o Vasco não perde oportunidade nenhuma em relação a esse jogador aqui. Agora outro que está muito perto de fechar é esse Kaique, que é o menos cogitado na minha opinião, assim, em relação, né, sobre todos esses nomes, menos de Pena. Para mim esse Kaique não vi muito ele jogar, mas é um destaque lá, né? Foi de destaque aí lá no Juventude, na Série B também do campeonato, mas para mim não é aquele baita jogador, né? Pode chegar, o Vasco pode aí, né, negociar o empréstimo com o empresário do jogador. O Vasco pode concretizar a contratação desse jogador, que para mim também não é aquele bom nome ali para chegar e reforçar o Vasco, né, galera? Vamos ver o que vai acontecer. O torcedor vascaíno está aflito aí em relação às contratações, está vendo que a barca está afundando em relação a contratações, não chega grande reforço e preocupa demais, né, o torcedor vascaíno que está, né, já com a cabeça doendo em relação ao Campeonato Brasileiro que já vai começar, né, galera? Então, como eu disse, o vídeo ia ser rápido, só de informação aí para o torcedor vascaíno, só para te atualizar aí com as últimas notícias do Vascão. Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, seu grupo do WhatsApp, Facebook, para ajudar o nosso trabalho a continuar crescendo aqui no YouTube. Valeu? Galera, assim que eu tiver informações do Vascão, vou estar trazendo para atualizar vocês, torcedor vascaíno. Valeu, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto, galera. Valeu!